com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou colocar minha Bíblia aqui. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus amigos que hoje está aqui conosco, né? O Jailson, o David, o Júlio César. Esses três homens de Deus, que Deus tem um grande propósito. O David é uma pessoa que prega muito e Deus está trazendo um avivamento sobre a vida dele para cumprir o propósito na vida do Júlio César, na vida do Jailson. Creio que coisas grandes Deus vai fazer na vida de vocês, tá bom? Livro de Ezequiel, capítulo 37, o verso 11. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Amém? Amém. Irmãos, para nós que temos compreensão acerca desse texto que juntos fizemos a leitura, ele não é um texto complexo. É interessante, de suma importância, são as lições. Cada vez que nós passamos a ler a Bíblia, a gente temos que compreender e trazer uma certa assimilação concernente os dias que a gente está vivendo. O que de fato quer me dizer para os dias que eu estou vivenciando. Não é uma palavra que contém alegorias, esse contexto que juntos fizemos a leitura. Existe um Deus e você precisa entender. Há um Deus entre nós que ele é conhecido até mesmo por aqueles que não têm talvez uma certa profundidade em ciência, em conhecimento, mas de fato já ouviu em algum momento alguém falar: Deus é onipotente. Isso são atributos que competem ao caráter de Deus. Isso é o atributos do caráter do nosso Deus que está aqui. Quando nós usamos essa expressão onipotência, nós estamos declarando que não há nada, nenhuma força sequer semelhante como a força do nosso Deus. E também há outros atributos que competem ao caráter de Deus, que é a onipresença. Quando nós destacamos com essas palavras sobre a onipresença de Deus, nós estamos dizendo: Deus está aqui e nesse exato momento, enquanto o nosso Senhor está aqui nos amparando, recebendo o nosso culto, Deus também está com aquele que você talvez, possivelmente, possa ter deixado em casa, por aquele que você tem orado, por aquele que você tem clamado. Deus está em todos os lugares. Aleluia. Não há como mensurar a grandeza de Deus, o quanto Deus é extraordinário. A nossa mente é limitada, nossas condições, ela contém acessos restritos, mas o nosso Deus, ele é extremamente extraordinário. Aleluia. Então, falando de onipotência e onipresença, por que não também trazer à memória um dos atributos para nós fecharmos esse ciclo e trazer a respeito da onisciência de Deus?
A onisciência de Deus mostra o quanto Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Eu tenho certeza que aqui em nosso meio, a gente em algum momento da nossa vida pensamos, ao menos raciocinamos algo que parecia algo bobo, mas a gente talvez em algum momento queríamos saber o que se passa na mente, o que aquela pessoa está pensando nesse exato momento. Nós não temos essa força e nós não temos essa habilidade para compreender os pensamentos ocultos de das pessoas. Nós não temos. Mas o nosso Deus, Ele tem esse poderio. Deus, Ele tem essa habilidade. No entanto, que há pessoas que, é prova disso que há pessoas que em algum momento você foi em algum culto, ou até mesmo por intermédio do pastor Tiago, que vem muito nos ensinando, através das suas palavras, das suas ministrações, ou alguém que você ouviu, que você automaticamente similou aquela pregação e disse para com você, essa palavra foi toda para mim. Prova disso, que em alguns casos a gente até ficamos um pouco que perplexos, admirados, por conta de quão profundo foi a palavra que você ouviu. Que, no entanto, parece que aquela palavra que o pastor está ministrando, parece que ele estava com você, na onde você estava talvez conversando algo relacionado à palavra que você ouviu. Então a gente ficamos espantados. Mas isso é declarado o quanto o homem que ministra ele é limitado. Mas o quanto o Deus que é grande sobre a vida deste homem limitado, ele é onisciente. Aleluia. Ele é conhecedor de todas as coisas. O nosso Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus, ele é um Deus tão extraordinário que o que foge da retina dos meus olhos, Deus tem o poder e a habilidade de alcançar, de me mostrar e de me fazer desviar de situações que possa me causar um certo dano para a minha família. Mas para isto acontecer, é necessário que eu tenha consciência de saber quando o Senhor ele está se comunicando comigo. E como que eu sei quando Deus está falando comigo? Através das experiências que você teve com o Senhor. As experiências que você teve nunca irá te deixar enganado. Até porque as experiências revelam quem Deus é sobre a tua vida. E, no entanto, pouco que nós conhecemos acerca de Deus no nosso trajeto, em alguma experiência, faz com que a gente não ficamos confundidos sobre hipótese alguma de algumas dificuldades que a gente estamos passando. Deus está falando comigo. Deus está conversando comigo. Deus está chamando a minha atenção. Deus está falando comigo. É tão interessante, pastor Tiago, esse contexto, que, no entanto, Deus, ele, como disse Provérbios capítulo 15, o verso 3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares contemplando os maus e os bons. Nesse exato momento, enquanto você está aqui, Deus, ele não somente está cuidando de você aqui, ele está cuidando de todo o contexto à sua volta. Aleluia. Não merece mais um glória a isso. Aleluia. Porque enquanto você está aqui sendo amparado por uma palavra que edifica, sendo abraçado pelos seus irmãos, você está aqui em plena comunhão e ouvindo uma palavra que eleva, traz crescimento para o teu espírito, e no mesmo instante que você está ouvindo uma palavra tão abençoada, Deus está aguardando todo o seu contexto social, todo o seu contexto familiar. Deus está cuidando de cada um de nós, que muitas vezes, esse cada um de nós que eu me refiro, é sobre cada parte que mora no nosso coração, que não está aqui, mas Deus está guardando nesse exato momento. Os olhos de Deus, como que Deus age nesse contexto? Pastor, onde que começa esse texto? Você prestou atenção no versículo que a gente leu? Aonde que começa o texto de Ezequiel 37? Começa quando Deus, antes de falar, ele passa a observar. Deus começa a fazer
observações que eu não consigo, muitas vezes, com a minha limitação natural, até porque somos seres humanos. Deus, ele faz observações que a gente não consegue fazer. Para nós, muitas vezes, as coisas estão tudo no lugar. Você dá bom dia para a pessoa, você dá boa tarde para a pessoa, você dá boa noite para a pessoa, você pergunta se a pessoa está bem, a pessoa, por força de educação, diz que está bem. Mas será que está tudo bem? Por força da educação, por não querer preocupar muitas vezes, a pessoa diz, não, está tudo ok. Está tudo ok? Está tudo ok. Mas Deus conhece muito além daquilo que possivelmente para nós ouvimos que está tudo ok, mas Deus conhece muito além. E muitas vezes o que parece estar ok, nem sempre está tudo ok. O que Deus faz? Deus analisa situações, Deus entra em ambiente, Deus, ele vai em esferas que eu não consigo chegar. Aleluia. Eu não consigo chegar. Então o que se passa na mente de pessoas? Muitas coisas. Dentro do subconsciente existe uma guerra constante para abalar o emocional. Dentro de cada um de nós existe uma batalha travada constantemente. Desiste, para, não continua. Em alguns casos, e isso não foge do contexto da igreja que está aqui, em alguns casos, alguém está recebendo essa informação na sua memória, sem o pai muitas vezes e a mãe, que está do lado, não sabe. O que se passa na cabeça de algumas pessoas? Se suicida, se mata, acaba com você. Olha o seu estado. Muitas vezes há um contexto de harmonia, entre aspas. Mas aquela pessoa, há pessoas que estão em um contexto onde o diálogo acontece, onde a conversa está tudo em dia, está tudo andando bem, aquela conversa boa, saudável, mas existem guerras dentro de pessoas. Verdade. E estas guerras eu não consigo ter a ciência de saber, ao menos compreender o que está se passando. Nós conseguimos fazer uma leitura estereótica. E se a pessoa não falar para nós o que se passa, nós nunca, jamais vamos saber o que se passa com esta pessoa. O poder do diálogo é de suma importância. Mas em alguns casos, entenda, lidar com pessoas não é fácil, porque cada um tem a sua personalidade. São personalidades diferentes. Tem pessoas que encontram mais facilidade para o diálogo. Tem pessoas que, por força de uma natureza de decepções, de um trajeto que se percorreu, já não tem tanta habilidade em desabafar, em dialogar com pessoas. Porque existem marcas, existem traumas, existem situações que só esta pessoa sabe o quanto doeu. Então, em alguns casos, a pessoa não consegue nem mais ter aquele bom relacionamento profundo, amigável, a ponto de declarar o que de fato se passa dentro dela. Olha o tamanho da esfera social que a gente vive. Quantos e quantos casos de suicídio a gente tem visto, muitas vezes, diante dos nossos olhos. A gente tem ouvido experiências dolorosas, que existem choros que são ensurdecedores, porque aquilo dói na nossa alma. Como que pode isso ter acontecido? Então a gente procuramos, por não ter compreensão, porque nós somos limitados, a gente procuramos uma resposta. Por que isso? Estava bem. Foi contado aqui em meus votos de sentimento por toda essa questão. Não é verdade? A pessoa está com a gente e de repente não está mais. É algo que marca, é algo que dói. É algo que a gente procuramos resposta. Por que disso? Por quê? Então a gente somos limitados. Essas perguntas não são perguntas, de maneira alguma, perguntas que façam com que Deus perca a sua glória sobre nossa vida. Não é uma murmuração, são questões
que todos nós fazemos. Porque ninguém é melhor do que ninguém, não. Todos nós fazemos. Ninguém está preparado para algo que possa nos trazer desestabilização emocional. E ninguém nunca vai se preparar para isso. A pancada ela vem. Deus é um Deus que está em contextos que eu não estou. Neste exato momento, enquanto você está aqui, entenda a linguagem que eu uso. Enquanto você está aqui, o que se passa exatamente na cabeça daquela pessoa que você deixou na sua casa? Enquanto nós estamos aqui, quem tem chamada de Deus aqui? Deixa eu ver. Eu vou perguntar de novo, porque pouca pessoa levantou a mão. Quem tem chamada de Deus aqui? Glória a Deus. Isso. Você tem chamada de Deus, mas mesmo tendo chamada de Deus, tem coisas que a gente não tem acesso. Verdade. Mesmo tendo intimidade, experiência com Deus, mesmo sabendo a forma como Deus já se revelou muitas vezes para nós, tem coisas que, se não houver um diálogo, a oração não vai te responder. Ou não vai te responder. Tem coisas que a oração não vai te responder. O que isso quer dizer, pastor? Até onde o senhor quer chegar com essa introdução? Aonde eu quero chegar é aonde que nós vamos entrar no texto. Porque Deus, ele vê uma ação, existe uma ação. Eu estive pregando, David esteve comigo, Jair esteve comigo, o Júlio César esteve comigo esse dia, e eu estava pregando sobre Jó. Observa que Jó perdeu tudo, animais, perdeu o seu plantio, perdeu os filhos, perdeu tudo, sua finança, perdeu tudo. E a Bíblia diz que o Senhor disse assim, olha, observaste o meu servo Jó? Então, Satanás estava observando, sabe o que é observar? É ficar analisando, é ficar em cima do negócio. Então, para Jó perder tudo, Satanás analisou tudo. Satanás encontrou perfeições. Mas o ser humano, por que tudo isso aconteceu de uma hora para outra? Então, tipo assim, o que eu quero dizer? Estou sentindo Deus aqui, viu, pastor? Oh, glória a Deus, aleluia. O que muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo no espiritual nesse exato momento. As coisas estão acontecendo e a gente somos embasados pelo que nós estamos vendo. Aquilo que nós não temos entendimento com o poder da vista, nem se passa pela nossa cabeça. Nem se passa pela nossa consciência. A gente nem imagina o que está acontecendo agora, Leandro, fora do alcance da nossa vista. Não faz nem sentido, nós nem conseguimos raciocinar. Mas Deus, com a sua onipresença, Ele sabe, com a sua onisciência, Ele sabe o que está se passando nesse exato momento. Nesse exato momento, alguém está ouvindo retaliações espirituais, dizendo, se suicida. E a onipotência de Deus, eu posso falar isso aqui? Eu vou falar. A onipotência de Deus está freando o ataque do inimigo. Aleluia! Porque quando uma pessoa vem na consciência dela, se destrói e ela não consegue, é Deus paralisando. Que a batalha é espiritual. Toda a força opressora que faz com que aquela pessoa se jogue dentro de um buraco, dentro de um poço sem retorno. É Deus que está paralisando. Então existe uma batalha fora da retina dos nossos olhos. Deus, ele é onipresente. Deus, ele é onisciente. Ele tem conhecimento. Ele vai em lugares onde eu não consigo ir e ele freia todo o ataque com o seu poder, com a sua glória e diz, não, aqui não vai haver choro. Aqui não vai haver tristeza. Aqui não vai haver perca. Aqui não vai haver destruição. Aqui não vai haver separação. Aqui não vai haver essas coisas. Aleluia. Então o que Deus faz? Sabendo que o ambiente é de ungidos, eu estou sentindo Deus aqui. Já você vai ver o negócio, vai pegar. Aleluia.
O ambiente é de ungidos. O ambiente é de quem tem promessa. O ambiente, lembra? Quem tem chamada de Deus aqui? Você levantou as mãos. Você levantou as mãos. O ambiente é de quem tem entendimento e sabe o que Deus tem na vida dele, sabe o que Deus tem na vida dela, mas sabe que o inimigo não é contente com a sua vida. Tem coisas que você não imagina o que está acontecendo, mas enquanto você está aqui, a espada de Jeová está desembanhada no queixo do adversário e diz, na vida dele você não toca, na vida dela você não toca. Sabe por que muitas coisas piores não aconteceram na tua vida? É porque sempre teve uma batalha travada, uma guerra travada, onde Deus guardou a tua vida, porque a vontade do inimigo não era te deixar numa cadeira de roda. A vontade, eu vou falar, a vontade do inimigo nunca a vontade do inimigo foi te ver dentro de um presídio. A vontade do inimigo sempre foi ver você debaixo da terra, ver sua alma perdida, ver sua alma sem volta. Mas se houve cadeira de roda, já declare como livramento de Deus. Porque o próprio Jesus disse que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Não vem para deixar sequela, ele vem para destruir. Ele vem para destruir, ele vem para exterminar. Mas Jesus veio dar vida e vida em abundância. Algumas marcas ficou, mas o livramento de Deus é nítido em você. É nítido em você. Deixa eu correr aqui. No obstante, Deus ele passa a ver situações, entra em quartos que estão fechados. E Deus olha, pessoas fisicamente. Pastor, isso aí está no texto? Entende só o texto. Entende só o texto. Pessoas deitadas, sem ânimo ao menos para levantar de suas camas. Pessoas tomadas por crise de ansiedade, pessoas submetidas a uma depressão profunda, pessoas que não conseguem se levantar. Pessoas que estão passando por grandes dificuldades, estão andando submetidas a grandes conflitos emocionais, abaladíssimos. Só não acontece uma coisa pior, porque Deus está agindo de misericórdia. O que é que Deus faz, pastor? Deus ele tem um profeta para aquele ambiente. Deus ele tem um profeta para aquele lugar. Deus ele tem um profeta para aquela situação. E o que ele faz? O profeta não sabe o que está acontecendo. Então Deus, eu vou revelar. Verdade. Não sei a posição que Ezequiel estava, mas é nítido que quando Deus marca o encontro, não tem quem impeça Deus fazer o que tem que fazer. Pastor, e o que Deus faz? Olha o relato do texto. Então iniciamos o texto. E veio sobre mim a mão do Senhor. Esta foi uma mente racional que está em contato com o físico, com o natural, que vê com nitidez o sobrenatural repousando sobre a cabeça dele. Aleluia. E veio sobre mim a mão do Senhor. Oh, glória. Ezequiel vê. E Deus sempre, nesse contexto de Ezequiel, você vai ver Deus sempre preservando seus sentidos naturais, sua consciência, até porque existem lições. Não é tão fácil falar acerca desse texto assim, não, irmão. Existe uma vontade de Deus real aqui, ó. Aleluia. Para alguma boa ação. No entanto, ele narra, veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito. Como é que é teu nome mesmo, varão? Eu? É? Júnior. O Júnior. Sabe o que o texto está dizendo? Olha o que Ezequiel disse, hein? E o Senhor me levou. Isso é uma ação. É uma ação de Deus. É Deus me levou. Aqui está Ezequiel. E Ezequiel narra assim, ó, e o Senhor me levou em tirar dessa dimensão natural
e levar para uma dimensão sobrenatural. Aleluia. E veio Aleluia. sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito. Quando Deus quer, Ele te remove do lugar para mostrar coisas que os seus olhos nunca viu e talvez em alguma outra parte da Bíblia nunca mais se ouvirá falar. Coloca. Em um vale. Olha a expressão geográfica que Ezequiel usa. Em um vale que estava cheio de ossos secos. Está no texto, não está no texto? Secos. Ele chega e já se assusta. O que está acontecendo aqui? Estava tranquilo, de boa, e de repente eu me deparo com uma situação de terror. É horrível. Estamos falando de uma série de mortandade. O que está acontecendo aqui? Vale cheio de ossos secos. E olha o que diz o texto. A ação de Deus no texto, Júnior. E o Senhor me fez andar por volta daquele vale. O Senhor aproxima Ezequiel. Quando o Senhor aproxima Ezequiel, Ezequiel muda o seu conceito. Porque quando Deus coloca ele no vale, ele chama aqueles ossos de secos. Quando o Senhor aproxima ele da situação, ele muda a concepção dele e diz assim, olha, os ossos estão sequíssimos. Observou que a expressão é mais forte? Porque uma coisa é você ver de longe, outra coisa é você tomar conhecimento. Uma coisa é você ver de longe e achar que é só aquilo. Mas quando Deus te aproxima, porque você não consegue. Se Deus não te aproximar de situações, você nunca vai descobrir o que de fato está acontecendo. Aleluia. Glória a Deus. Quando o Senhor aproxima, Ele muda aquilo que ele chamava de seco, Ele passa a chamar sequíssimo. O negócio é mais sério do que você pensa. Verdade. Passa a se aprofundar para você ver o quanto a situação é mais complexa do que você pensa. Talvez você esteja aqui achando assim, tá tranquilo. E Deus está dizendo, você que pensa. Deixa eu te trazer. Não seja as suas impulsões. Não seja da modo que você quer. Deixa eu te levar para você ver como é que está a situação. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te levar. Quando o Senhor leva, olha o que diz o texto. E eis que eram muito numerosos sobre a face daquele vale. O Senhor fez andar, mas uma voz se brada em meio a tanta preocupação. Por quê, pastor? Porque Deus preservou sua consciência natural, para que nada do que ele estava vendo e ouvindo, ele viesse a se esquecer. E de repente, no meio de um silêncio, ficou, oh Deus, houve silêncio no vale. Eu disse que houve silêncio no vale. Tenta maquinar o que é que Deus está tentando tratar com você. Deus tremendo da glória. Você vai ficar em Aleluia. silêncio. Por que desta situação? Se você não for introduzido a uma profundidade aqui esta noite, sua vida nunca vai sair do raso. Oh, aleluia, Deus. Deus quer tirar vidas do raso. Deus quer te levar a situações que era para você já ter ido. Mas em algum momento você ficou só no raso. Nessa noite, se você veio para ouvir a voz de Deus, você vai ouvir então o que Deus tem para fazer na tua vida e você vai tomar uma posição nobre com a palavra que Deus está trazendo para você. Aleluia. Pastor, e aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que diante daquele silêncio, o Senhor bradou, Filho do homem, poderão viver estes ossos? Eita Deus da glória. Pensa numa pergunta. Mas peraí, pastor, Ezequiel é profeta. Crítico. Ezequiel não é profeta, pastor Tiago? Não tem experiência? Se eu tenho experiência, eu tenho intimidade. Deus já tratou dele. Se eu tenho experiência, eu tenho uma intimidade tamanha, que se Deus me perguntar algo, eu ia falar assim, pela intimidade, viu, Zaqueu? Pela intimidade eu falaria assim, com certeza pode. Eu tenho intimidade. Eu sei a forma como Deus se revela, né, irmã? Verdade. Deus trabalha, Deus faz.
Eu conheço a voz de Deus, então não me causa dúvida. Aleluia. Só que em quais dias nós estamos? Olha a resposta que Ezequiel deu. Senhor Jeová, tu sabes. Isso aqui mostrou a limitação que nós temos. Deus preserva os seus sentidos naturais de um mundo natural. Você conhece o sobrenatural? Você diz que crê. Vamos ver se você crê quando eu te levar para um negócio. É, Deus. Deus leva. Quero ver você exercer a fé aqui. Oh, aleluia. Olha o que você está vendo. Mas o que o natural fala na tua cabeça? Quem é que fala mais alto na tua cabeça quando as situações são complexas de ser resolvida? É, Deus. Quem é que brada na tua consciência quando a situação é difícil de ser resolvida? Será que é o homem natural dizendo, não tem jeito, não tem esperança, vamos bagunçar com tudo? Ou é você ouvindo a voz de Deus, deixa que eu coloco tudo no lugar, deixa que eu faço algo novo nesse negócio? Glória a Deus. Aleluia. Dessa maneira aí. Existem lugares que Deus vai te levar, que se você agir com seus impulsos, você vai perder o chamado, a força da intimidade, a força do teu relacionamento que você tem com Deus. Você precisa entender o porquê dessa situação e quem te trouxe para esta situação. Quem está querendo conduzir a tua vida? Será que é o eu que está conduzindo a tua vida? Porque quando eu conduzo nossa vida, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Então eu vou tomar decisões precipitadas, eu vou falar aquilo que não é do agrado do Senhor, porque o meu eu diz para mim tomar a posição como eu acho certo que tem que ser resolvida. Aí Deus está olhando, olha que cara bobo, olha que mulher boba, eu querendo fazer uma coisa grande e ela se envergonhando nessa situação. Aleluia. Glória a Deus. Ouvindo a voz de Deus aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que ele disse? Senhor Jeová, eu não sei o que fazer, por mais que eu tenha experiência. Mas eu não vou dar nenhum passo enquanto o Senhor não dizer o que eu tenho para fazer. Aí o Senhor diz, filho do homem, profetiza estes ossos. Ossos secos, ouve. Está no texto, tudo que eu estou pregando está no texto. Ouve a palavra do Senhor. Eita Jesus da glória. Glória a Deus. Quem vai mudar essa situação vai ser palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não tenho nada de mim para mudar essa situação. Mas isso que está nas minhas mãos, e o Espírito que habita na minha vida, e as pérolas que saem dos meus lábios, vai ser a instrução certa, vai ser a chave certa, que os caminhos que estão bloqueados, os empecilhos que estão na sua frente, não vai comportar tamanha glória de Deus que vai te acompanhar até a saída desse problema. Aleluia. Creio, Pai. Abençoa teu povo. Estou sentindo uma unção de Deus aí. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pastor, ouve. A palavra do Senhor diz o quê? O que eu digo, Senhor? Diz assim, olha, eu vou fazer o que você vê, osso sequíssimo. Eu vou fazer o que você vê, osso sequíssimo. Eu vou fazer o que você vê. Uma situação irreversível. Então, para essa situação irreversível, que faz com que sua mente fica toda bagunçada, vamos organizar essa situação? Vamos organizar as coisas a partir desta noite? Como? Ouvir, guardar, obedecer. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Oh, glória. Eis que eu farei estender nervos sobre vós. Sobre vós farei vir pele. E sobre vós farei vir carne. Aleluia. Louvado é teu nome. Está só o osso. E Deus está dizendo, os órgãos que um dia se foi daquele osso.
independente onde estiver, vai voltar tudo para o lugar. Aleluia. Você tem noção do que foi para o pó da terra, voltando a se materializar novamente? Aleluia. O demônio estancou uma bandeira, ergueu uma bandeira, aqui eu destruí. E Jeová está dizendo, olha, eu trazendo do pó novamente. Novamente. Glória a Deus. Está, oh aleluia, eu vou entrar nesse negócio. Está se levantando do chão aquilo que aparentava não se levantar mais. Quem brada é o Senhor, é o leão da tribo de Judá. O Senhor está dizendo ao meu coração, eu vou mudar a história de pessoas aqui. E o que aonde o demônio estancou uma bandeira dizendo, aqui eu venci, Jeová está dizendo, eu estou arrancando essa bandeira e eu estou dizendo, quem é o general de guerra, aquele que faz, sou eu. Se prepara porque coisas novas começam a acontecer sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Deus de glória. Aleluia. Palavra de Deus! Aleluia. Eu tô, meu Deus, estou sentindo um som de Deus aqui. Oh, aleluia, Deus. Louvado é teu nome, Pai. Eu posso ir só mais um pouquinho? Posso, pastor? Vai, pastor, vai. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só mais um pouquinho. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor disse para ele, faz. Só que nós somos limitados. Ele ainda é uma consciência natural. Por mais que ele ouve a voz de Deus, por mais que há uma palavra de Deus, mas nós somos limitados. E a nossa limitação faz com que os nossos olhos enxergam tudo bagunçado ainda, mesmo Deus falando com a gente. Você acha que de imediato ele profetizou? Existe uma dificuldade. Olha o que está na minha frente. Eu ouvi algo que vai ser feito. Mas a realidade é diferente daquilo que eu ouvi que vai ainda ser feito. Olha o que diz o verso 7. Então profetizei, como se me deu ordem. Sabe o que é isso? É um contexto imperativo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu preciso obedecer. Eu preciso me atentar ao que Deus está falando. Sabe por quê? Se você não se atentar, você nunca vai viver milagre. Oh, aleluia, Deus. Se você não mergulhar, você nunca vai contar um milagre de coisas novas na sua vida. Aleluia. Deus não te atraiu para este ambiente para você sair daqui diante de uma profundidade, voltar para o raso, sem o que contar, sem o que falar. É sério que você vai se permitir ouvir a voz do opressor dizendo, não vai mudar. Olha onde Deus te trouxe. Olha o que Deus fez por você para você chegar até aqui. Então ouça essa voz de Deus dizendo, profetiza. Ele profetizou como o Senhor deu ordem. E quando nós obedecemos, as coisas não ficam do mesmo jeito. Aleluia, Deus. Aquilo que está bagunçado começa a se organizar na nossa vida. Olha o que diz a Bíblia. Enquanto Ezequiel profetizava, os ossos se uniram, cada osso ao seu osso. Ouviu-se um ruído. Sabe o que é isso? Quando você se põe na posição, as coisas começam a mudar. É nítido que os sinais de Deus vêm te acompanhando. E debaixo dos teus olhos você vai enxergando o quanto Deus está se revelando sobre a tua vida. Aleluia. Muita coisa aconteceu. Se aprofunda, porque quando você se aprofunda, você sobe sendo um novo homem, sendo uma nova mulher, sendo uma nova voz profética para o seu contexto social. Pastor, tudo isso está acontecendo em espírito. Amém? O Senhor me levou em espírito. Então tudo isso está acontecendo em espírito. Bom seria se fosse na realidade. Mas isso veio para o espírito. Então, o que o Senhor quer dizer? Já vou encerrar.
E o que eu tenho para te falar, quais as lições que você vai levar dessa palavra para a sua realidade? Quais são as lições? O que o Senhor disse? O que significa isso? Por que o Senhor me deu essa visão? Por que o Senhor falou dessa maneira? Sabe por quê? Porque o verso 11 diz assim, olha, sabe tudo isso que você viu, filho do homem, estes ossos secos são a casa de Israel. Eu te trouxe para este ambiente espiritual para que você entenda que toda palavra que sai da tua boca, ela produz um efeito na vida de alguém. Deus. Você precisa entender aonde Deus quer te levar. O que Deus tem na tua vida. Há quanto tempo você não exerce ou você não faz uso do propósito de Deus na sua vida? Quantas pessoas têm que se perder mais ainda para você se despertar que Deus tem uma obra na tua vida? Se o Senhor uma vez te disse, se um dessas pessoas vier a perecer e você não ter pregado o sangue delas, eu vou requerer das suas mãos. O que você quer para a tua vida? Você quer ocupar um lugar sabendo que tem uma chamada incontável sobre a tua vida? Aleluia, Deus. Você quer estar em um ambiente sendo abraçado pelo Senhor e o Senhor cada vez querendo se comunicar com você e você se fazendo difícil para o Criador dos céus e a terra? O Senhor está dizendo, olha, esses ossos que você viu são toda a casa de Israel. Eis que o meu povo diz, pereceu minha esperança. Eu não tenho vontade de viver. Enquanto você não faz uso de um chamado, de uma palavra, independente da simplicidade que você tenha em se comunicar, mas a palavra é de Deus. Quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem trabalha é Deus. Enquanto você se priva, enquanto você pensa somente em você, em se agradar a você, depois, em último caso, você lembra do que Deus tem na tua vida? Porque se você lembrasse do que Deus tem na tua vida, você já era para ter se levantado faz tempo. Pastor, mas as coisas não é forçado. Isso daqui não é ser forçado, isso aqui é a palavra de Deus. Pastor, eu não estou gostando, o problema é teu. Ouve sentadinho, porque Deus tem uma obra na tua vida. Aleluia, Deus. Olha que interessante isso. Quais são as lições? Muitas vezes a gente olhamos para pessoas, você olha para pessoas na sua empresa, você olha para pessoas em volta de você e você acha que as coisas estão normal. E quantas pessoas estão sendo escravizadas nesse exato momento? Quantas pessoas do nosso lado estão sendo cativas nesse exato momento? Mas nós somos luz. Mas nós somos sal da terra. Mas que sal é esse que não saboreia a vida de ninguém? Que luz é essa que não ilumina a vida de ninguém? Deus está dizendo para alguma pessoa aqui em nosso meio, Deus está falando. Eu tenho uma obra na tua vida. Você precisa entender que aqui é onde nós nos preparamos. Aqui é onde nós ouvimos. Aqui é onde nós somos fortalecidos. Mas tudo isso que nós ouvimos, tudo isso que nós recebemos, tudo isso que chega ao nosso coração não é só para ficar para nós. Porque se nós pensamos assim, nós somos egoístas. Deus está dizendo, eu tenho uma obra lá dentro da tua casa. Porque se você se atentar ao que Deus tem na tua vida, a divisão não chega no teu lar. O inimigo não derruba você. Se você se atentar ao que Deus está dizendo, olha o que diz, não sou eu que disse, é a Bíblia que diz. Eu vou abrir a sepultura, povo meu, através do seu ministério, através da sua palavra. Pastor, o que é isso? Existe uma sepultura fechada, você está andando por cima, tem pessoas mortas em volta de você e você está de boca fechada. Então é necessário que você não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Aleluia, Deus. É necessário que você se levanta, mas para se levantar é necessário que você assuma o interesse em ter uma nova posição como servo. Aleluia. É necessário que você submeta às leis de Deus. É necessário que você submeta ao que Deus está te dizendo. Olha, é melhor você se colocar do jeito que eu estou te falando, porque enquanto eu estou te direcionando para o caminho, Deus está dizendo, eu estou te direcionando para libertar pessoas, para curar pessoas, para trazer paz para pessoas, para trazer alegria para pessoas. Deus está dizendo para alguém, o que tentou ferir os
seus ouvidos, estou eu curando os seus ouvidos para que você consiga ser sensível à minha palavra que eu tenho para a tua vida. Deus está dizendo que tentou furar os teus olhos, estou curando a sua visão para que você enxergue a cilada do inimigo que ele tem tramado contra você, contra pessoas. Não se dê ao luxo de cair ao que o inimigo está te oferecendo. Deus é maior sobre a tua vida, Deus tem um propósito sobre a tua alma, e eu repreendo, segundo a ordem de Deus, dentro desta palavra, eu profetizo, vai haver vida aonde o inimigo está tentando te levar para um laço. Deus está dizendo, estou eu te trazendo de volta, tem novidade para a tua vida, tem coisa nova sobre a tua vida, tem novidade, tem uma unção diferenciada sobre a tua vida. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Ô Lê, coloca para mim, por favor, Última Chance, Soraya Moraes. Aleluia, Deus. Obrigado. Nós vamos louvar esse hino que Deus colocou no meu coração, irmãos. Deus colocou no meu coração. Eu peço, por favor, gentilmente, coloque a mão no teu coração, reflita nesta palavra que é poderosa. E Deus, nesta noite, fará o sobrenatural. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Lembre-se que Deus te atraiu para este ambiente para te trazer lições. Muito mais do que força de expressão. Deus está te trazendo uma intimidade a mais. Deus está abrindo seus olhos. Deus está te trazendo à memória o quanto a sua voz aberta é importante na vida de alguém. Aleluia. Olha a chance que Deus está te dando. A glória da última casa é maior do que a da primeira. Foi contada aqui. Foi falado a respeito de novidade. Foi falado a respeito, através da nossa irmã, a respeito de Lázaro. Deus quer fazer, Deus quer trazer vida sobre a tua vida. Não esqueça do chamado. Olha o que Deus tem para a tua vida. Quantos irão cair do nosso lado para que nós venhamos nos despertar? Existe uma obra de Deus na tua vida. Oh, Espírito Santo, através dessa palavra, Deus, cura a depressão, cura a tristeza, cura, Senhor, diante, Senhor, a ferida causada pela queda. Através dessa palavra, Senhor, restaura o emocional desta mulher, restaura as convicções deste homem, Senhor. É a tua palavra que transforma. É a tua palavra que traz vida. É a tua palavra que traz esperança, Pai. É a tua palavra que traz novidade. Oh, Espírito Santo, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Olha o que Deus está falando para você. Como é que o teu espírito se conforma diante dessas situações? Qual é o teu comportamento diante desta palavra de preocupação? A obra é para agora. Deus tem um tratado na tua vida. Deus ordena esta palavra. Eu não me esqueci de você. Foi para isso que eu te trouxe para este ambiente. Eu não me esqueço das orações que você fez, querendo ser usado por mim. Eu não me esqueço das orações que você fez. Me usa, Senhor, com o Espírito Santo. Eu não me esqueço dos clamores, aleluia, aleluia. Eu não me esqueço do clamor, do gemido. Senhor, me usa na tua presença. Como é que você se permite estar parado? Como é que você se permite a não estar exercendo o chamado? Desenterra o teu talento, profeta. Desenterra o teu chamado. Abra a tua voz, abra a tua boca. Seja incendiado pela glória do leão da tribo de Judá. O Senhor quer mudar a história. Olha o que Deus está fazendo em nosso meio. Há lágrimas nos olhos de pessoas.
O ambiente está propício para o renovo espiritual. Como prova que o Senhor está falando contigo, eu te renovo agora. Eu encho a tua vida com a minha presença. Eu te encho na graça. Oh, o Espírito Santo está te ajudando. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja renovado. Tua família não vai ser destruída. Tua casa não vai ser destruída. O teu chamado não vai ser destruído. Hoje Deus estabelece o teu espírito. Oh, o Senhor está em nosso meio. O ambiente está propício para adorar. O ambiente está propício para louvar. O ambiente está propício. O ambiente está propício. O ambiente está propício. Sabe por que a tua casa... Olha, eu vou falar. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Sabe por que sua casa não foi destruída? É porque a mão do Senhor está paralisando todo o ataque do adversário contra a tua vida. Sabe por que a tua família não foi destruída? É porque Deus tem misericórdia da tua vida. Porque o inimigo queria destruir. E Deus está dizendo, não vai destruir. Eu tenho um projeto nesse lar. Eu tenho um projeto nessa casa. Deus está despertando pessoas para um avivamento extraordinário em nosso meio. Recebe da glória que desce do trono. Presença de Deus fortalece. Seja renovado. É Ele que te justifica. É Ele que te anima. É Ele que te dá graça. É Ele que te dá força. É Ele que te dá vigor. Presença de Deus te coloca de pé. Deus da glória, aleluia. Levante as mãos o mais alto, por favor. Por favor. Antes de eu orar, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus aqui? Se tiver, vem aqui na frente. Aleluia. Se tiver alguém afastado, esse é o momento, é uma oportunidade. Tua família só não foi destruída porque Deus agiu de misericórdia. Porque Deus te fez ouvir esta palavra. Escuta isso. Sua família só não foi destruída porque Deus guardou você para ouvir esta palavra. Você só não vai ser destruído porque Deus preservou a tua alma para você ouvir dessa porção. Leve a sério. Aguente, passe o que for, mas louve a Jesus na beleza da tua santidade. Recebemos de bom grado esta palavra. E só quem crê, levante as mãos e aplauda Jesus. Deus abençoe. Que palavra, irmão.